Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brasil Culé, canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo para falar sobre uma entrevista que deu Joan Laporta hoje para a TV3, né, lá na Espanha. Tá? Eu vou gravar esse vídeo, acho que é por segunda ou terceira vez. Eu tive problemas de áudio e... galera, se não sair legal, já era. Amanhã a gente se vê de novo, tá? Mas tomara que dê certo. Tá, galera? Mas antes de continuar, por favor, eu gostaria de pedir para vocês, pelo esforço, tá? Que vocês se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom? Aí você fica por dentro de todas as notícias que a gente e os vídeos, né, que estiveremos subindo, tá? Desculpa o portunhol, tá? Tô meio cansado. Mas, galera, vamos igual. Com energia positiva, tá bom, galera? Se inscreva no canal, deixa o like também, tá? E compartilha o canal, fala para os teus amigos. E vamos formar uma comunidade de culés aqui, tá bom, galera? Tá, então, vamos continuar. A entrevista começou com falando o Joan Laporta, falando sobre uma carta a Hansi Flick, tá? Então, vou citar aqui as palavras de Joan Laporta. É a seguinte: quando contratamos, fomos jantar. Expliquei tudo pessoalmente, mas também entreguei uma carta. Dizia o seguinte: no Barça gostamos de ganhar, mas o como é muito importante. São as raízes cruifistas que temos, né? Então, essas foram as palavras e essa foi a carta que entregou Laporta para Hansi Flick. Também perguntaram sobre a festa dos jogadores. Abre aspas. Os garotos são muito culés. Vivem isso desde pequenos. Todos. Caçador, Fermín, Lamine, Gerard, Héctor. Todos são culés e passaram pela base. Viveram a rivalidade com o espanhol, né? É muito bonito que o Marc tenha estado em Canaletas. Eles nos fazem ser ainda mais culés. Fecha aspas. É verdade. Então, como eu falei no vídeo anterior, a juventude dos jogadores, né, fazem com que tenha outra energia essa festividade, né? E todos são muito culés. Foram criados na Masia, então eles vivem as cores, né, como ninguém. Também perguntaram se Florentino parabenizou, né? Então disse: o Madrid é muito cordial e elegante nesse sentido. Florentino, não sei se me parabenizou, porque tenho muitas mensagens para responder. Tebas também não sei. Foram 3 dias de celebrações. Mas eu vi que o Real Madrid sim parabenizou o Barcelona, né? Mas isso é sempre uma questão de deportividade, né? Isso é legal. Não é igual do que o espanhol. O espanhol, a gente não pode comemorar ganhar um título só porque está no campo deles. Eles não sabem diferenciar isso, a rivalidade, né? A deportividade. Deixa pra lá. Tá. Então, sobre a rua, abre aspas. Foi a que teve mais conexão com as pessoas. Havia desde crianças pequenas, como o neto de Hansi, que está entusiasmado com o Barça, com apenas 3 anos, e pessoas até idosas, né? Então, como eu falei, teve uma conexão com os jogadores, com as pessoas, né? Vamos seguir. Então, a medalha da chamada de Flick, né? Abre aspas. A medalha é do Deco e do Bojan. Eu apenas oriento. Não teria decidido por Flick se Deco dissesse que não. O mérito é do Deco e da sua equipe. Na campanha já falava de Flick porque li um artigo sobre técnicos alemães. Jantamos na minha casa durante a campanha, mas ele já tinha dado sua palavra à seleção alemã. E tínhamos Koeman com um contrato em vigor, então seguimos com ele. Fecha aspas. Eu falei, né, que o Joan Laporta já tinha dito que em campanha que gostava de Hansi Flick, ainda antes de ter chamado o Deco como diretor deportivo. Lembra que quando o Joan Laporta assume a presidência do Barcelona,
quem está como diretor deportivo é o filho de Cruyff, né? Não lembro. O filho do Johan Cruyff, tá? Que jogou no Barça também, jogou acho que no Manchester United também, tá? Vocês devem lembrar aí, eu já estou velho, já não lembro. Tá, então, perguntaram sobre o novo Camp Nou, tá? Se tudo correr bem, na próxima temporada estaremos no Spotify Camp Nou. A ideia é fazer teste no Gamper. Precisamos de uma prova importante antes do jogo oficial. O retorno será progressivo. Os sócios poderão ver como evoluem as obras a cada rodada. Não está previsto voltar a Montjuic porque começamos fora de casa. A ideia é estar no Camp Nou no final de setembro ou no começo de outubro, né? Fecha aspas. Eu tenho entendido de que o Barcelona solicitou a Liga, né? Solicitou os 3 primeiros jogos que sejam fora de casa, né? Então, como o Laporta diz, a gente talvez volte no final de setembro ou outubro, né? Mas aí é uma coisa, o Gamper é acho que eu falei no vídeo anterior ou no vídeo que não deu para subir pelo áudio, mas eu falei que o Gamper é um torneio tipo amistoso, né? Mas é para apresentar o plantel, para apresentar a equipe, né? Que vai jogar na temporada, para apresentar na nova temporada, né? Então, são as apresentações dos jogadores, das contratações novas, né? Então, o Gamper é para ser em agosto. Mas como que vão jogar em agosto se em agosto ainda a gente não vai voltar para o Camp Nou, né? Então, eu estou achando que a gente não vai jogar esse Gamper, né? Ou será em outro local, né? Mas não vai dar para jogar em Montjuic, porque em Montjuic a gente já fez uma despedida, óbvio, né? E essas datas o estádio está alugado para fazer shows, né? Outro tipo de eventos, tá? Então, deu uma notícia também de Frenkie de Jong, tá? Do Frenkie de Jong disse, isso será discutido internamente. Perdão, Frenkie de Jong disse, há 2 meses houve circunstâncias profissionais. Frenkie quer continuar, já está praticamente tudo acordado. Queremos que continue e deve ser peça-chave nesse projeto. Fecha aspas. O que acontece? Com Frenkie de Jong, aqui diz que houve circunstâncias profissionais. Parece que o Frenkie de Jong mudou, né? Como se fala? Trocou de representante, tá? Então, o Frenkie de Jong, ele quer continuar. Esse Frenkie de Jong agora, eu quero que continue. É um bom Frenkie de Jong, é o melhor Frenkie de Jong que a gente já viu jogando com a camisa do Barça, né? Então, tomara que tudo dê certo, até porque o salário de Frenkie de Jong, foi adiado, né, na pandemia, então o salário está muito pesado para o Barcelona, né? Tá, então, enquanto a Ansu Fati, queremos que ele jogue, é muito querido no vestiário, especialmente por muitos que também vieram da base. Mas ele precisa jogar. Vamos ver se encontramos uma solução boa para ele e para o Barça, né? Então, aqui ele está dizendo que vai ter minutos, né? A temporada que vem, tomara que jogue melhor. Mas eu acho que ele não vai continuar, tá? Até porque tem uma novidade também aí com o Lamine Yamal, que depois eu vou falar sobre isso, tá? Então, sobre o mercado, tá? Temos que valorizar o que temos, como Deco disse. Resolveremos as renovações e depois veremos as incorporações. Para sermos mais competitivos, talvez precisaremos de novos jogadores. Eles estão avaliando os reforços em todas as linhas, né? Então, tomara, né? Eu sei que o Deco quer um ponta esquerda. E segundo o que dizem, o Deco já escolheu que vai ser o Luis Dias, né? Que está em torno a 80 milhões de euros.
O Nico Williams é 60 milhões de euros. Agora, não sei se é Luis Dias de verdade ou só estão dizendo que é Luis Dias porque estão querendo jogar para tentar negociar uma saída melhor de Nico Williams, né? Porque Nico Williams tem uma cláusula de 60 milhões. Acho que é 63. Só que Nico Williams eu acho melhor jogador do que Luis, né? Assim, Luis já tem 27, 28 anos, já tem uma idade ótima, é verdade. Só que daqui a 4 anos ele vai render quanto? 3 anos mais. Em cambio, Nico Williams, por enquanto Nico Williams tem 22, 23 anos também, ele é novo, então ele vai ter muito futuro aqui no Barcelona, né? Então eu prefiro Nico Williams, tá? Mas para a Deco é Luis Dias, tá? Então, sobre Ronald Araújo e De Jong. Temos contrato em vigor com Frankie, é urgente, pois só tem mais um ano. Não queremos jogadores nessa situação, ele marca nosso estilo. Araújo foi renovado porque é um tipo de zagueiro que ajuda muito. Esse tema tem outro tratamento, né? Então, não disse muita coisa sobre Araújo, né? Porque a gente sabe que... na verdade, eu escutei que o Laporta diz que Araújo é fundamental e é um jogador que a gente precisa também, porque ele é um estilo diferente de jogador, né? Então, ele é mais físico, é verdade, né? Mas eu acho que o Araújo vai sair, tá? Rafinha, Deco está trabalhando nisso. Tem uma conexão muito boa com ele. Rafinha está muito envolvido. Chegamos a um acordo porque ele quer continuar e nós também queremos que ele continue, tá? Galera, não sei se continuar porque ainda tem mais, ou faço outro vídeo para não ficar muito comprido. Não, vou continuar, tá? Falou sobre o Fair Play 1 a 1, tá? Vamos fechar o ano com quase 950 milhões de euros em receita na próxima temporada. O orçamento supera 1 bilhão. Um clube como esse, com esse volume de receita, acreditamos que teremos a relação 1 a 1. Isso facilita muito o trabalho de Deco em comparação com a regra do 1 a 4, né? Que a gente estava com a regra 1 a 4. Tá? Tomara que dê certo. Tá, o mercado, reforços. Temos que ser conscientes que na próxima temporada começamos do zero e que os rivais vão reforçar. Viram que não se faz um projeto só com individualidades, haverá movimentações. O Laporta aqui está dizendo que os rivais se deram conta que o Barcelona fez um bom trabalho, né? Então, como os rivais vão se reforçar, a gente também precisa de reforços, né? Goleiros. O Ter Stegen, a experiência é um grau que está dando muito certo, né? Falou que o Ter Stegen ainda está sendo o goleiro número 1 para a gente, né? Apesar de querer que a gente renovar com o Chesney, tá? O Haaland, perguntaram sobre o Haaland, tá? Ele diz: na vida nada é impossível, mas neste momento não é algo que estejamos pensando, perdão. Não acho necessário e ele acabou de renovar com o City, tá? Sobre o Nico Williams, avaliamos junto com o Olmo, mas nesse momento estamos considerando outros jogadores. Como eu falei, né? Supostamente o Deco prefere o Luis Dias. Não sei se são jogadas, tá? Porque o Laporta gostava muito de Nico Williams, né? E na verdade na Espanha, em Barcelona, todo mundo gosta mais de Nico Williams. São mais nacionalistas, né? Então, e outra, Nico Williams tem uma conexão também com Lamine e com Valdé do lado esquerdo, né? E eles jogam juntos na seleção espanhola, né? Então, isso ajuda bastante, tá? Agora, a grada de animação, tá? Como vocês sabem, né? A gente está tendo um problema com a grada de animação referente a uma, como se fala? Uma multa, né? Por uma pancarta, um cartel que estava aí nazista. Então, foi multado pela UEFA, né? Porque foi um jogo da Champions League.
Então, Laporta teve problemas como presidente ou representante da grada de animação, né? Que é a torcida, tá? A grada da torcida. Então, o Jean Laporta, também ouvi falar que o Jean Laporta quer contratar uma empresa para fazer esse tipo de grada de animação, né? Não sei se daria. Tem outros times que fazem isso também, tá? Então, sobre a grada de animação, falou: no novo Camp Nou haverá um setor para animação com 1.500 lugares. Estamos analisando o melhor modelo para o Barça. Há uma longa lista de espera com perfis entre 15 e 25 anos que podem entrar nesse setor e contribuir para a animação, né? Então, tomara, né? 1.500 lugares é uma boa quantidade, tá? O Barça e os títulos. O Barça precisa ser historicamente o melhor para conquistar títulos, e este time é um exemplo disso. É verdade que sempre que o Barcelona, por exemplo, ganhou a Champions, né? A gente ganhou 5. Sempre foram com liga, então nunca foi como o Real Madrid, por exemplo. O Real Madrid pode estar ruim em uma competição e sair bem em outras, né? O Barcelona não, o Barcelona tem que ganhar e tem que ganhar tudo, né? De 5 Champions, 2 foram em triplete, já vocês viram, entenderam? E as outras foram com liga. Então o Barcelona sempre que joga tem que jogar bem para ganhar, tá? O Real Madrid e os árbitros. O Laporta fala assim: prefiro não falar do Madrid. Cada um tem sua estratégia. A nossa é futebol e mais futebol. E nos bastidores, críticas construtivas, né? Temos que estar cientes de que ir como vítimas nunca funcionou. Existe um madridismo sociológico. Os árbitros estão se profissionalizando muito. O VAR cria distorções que precisam ser corrigidas, apesar da campanha internacional de desprestígio com o caso Negreira. O processo mostrou que não houve nada. Provavelmente acabará em absolvição, né? Eu estou analisando bem, vou fazer, fecha aspas, tá? Agora sou eu falando. Galera, eu vou fazer um vídeo referente ao caso Negreira, tá? Porque é verdade, Marcelo Beckler já falou que é verdade que o Barcelona já foi julgado, né? Pelo povo, pelas pessoas, né? Mas não, aqueles pagos são absurdos e depois eu vou tentar construir uma narrativa com isso daí, ou seja, não uma narrativa, vou tentar demonstrar o que realmente aconteceu. Não é que eu saiba, tá? A minha impressão com o caso Negreira é de lavagem de dinheiro. Eles estavam roubando dinheiro, não sei se você fala lavagem de dinheiro, estavam roubando dinheiro do Barcelona, né? Então, na verdade, esse dinheiro nunca chegou aos árbitros. Então, eu acho que era isso, tá? Mas depois eu vou construir bem um vídeo e vou falar sobre isso aí, tá? Porque tem dinheiro, eu quero montar bem escrevendo a quantidade de dinheiros e pelos anos todos, né? Acho que foram 15, 20 anos, sei lá. Depois eu vejo isso, tá? Autocrítica. Ele falou assim: sempre dá para fazer melhor. Tomamos decisões boas, treinador, diretor esportivo, contrato com a Nike. Sofrimos muito, mas resistimos à pressão. Nem todas as contratações dão certo. A do Vitor Roque, por exemplo, algumas são melhores do que outras. O que dizer, né? O Vitor Roque, ele chegou lá com uma alta expectativa, ele entrou, fez um gol, né? Mas o que falar do Vitor Roque, né? Tomara que dê certo aqui no Brasil. Mas, tá, vamos continuar. 4 vitórias contra o Madrid. Competimos muito bem, ele diz. São 5, contando com a dos Estados Unidos e as 4 oficiais. Eu sempre falei isso também. A cada ano, começamos do zero. Por isso, Hansi e Deco estão trabalhando para sermos mais competitivos. Aqui falou também da Champions League feminina, do basquete, né? Das sessões em Fair Play, de La Masia. Aqui rapidamente da Champions League feminina, ele diz que ele vai para Lisboa e se fizermos nosso trabalho bem feito, ele vai comemorar, né? Basquete,
Ele faltou um pouco para irmos a Final Four. Espero que ganhemos a liga. E também de futsal, handball. Como eu falei em outros vídeos, galera, o Barcelona é mais que um clube. Por quê? Porque justamente ele não é só futebol. Ele tem mais de 20 áreas, né? 20 esportes que ele se dedica. E em todos eles são bons, né? Tem esgrima, tem futsal, tem, como se fala, hockey em patins, em patins, né? Não sei como se fala em português. Tá, mas então ele tem muitas sessões, né? Então, ok. Sessões e fair play. Ter sessões sanções. Ter sanções penaliza o fair play, principalmente a base, que custa 35 milhões. Temos sanções profissionais que precisam de recursos. Tá. La Masia. Acho que está na medida certa. Sempre contratamos para agregar talento e experiência. Gosto da fórmula de casa com talento de fora. Flick conseguiu uma simbiose espetacular. Muitos sentem as cores. Isso nos levou a sermos campeões. É verdade. Então, a base do Barcelona é a Masia. E sempre com 2, 3 contratações fortes de bons jogadores, né? Então, a última falou assim, Flick e o espírito de Johan. Abre aspas. Tem o olhar de Johan. Com esses olhos azuis, vê o futebol como Johan. Vem da escola alemã em um momento em que precisávamos desse perfil, sem criticar o Xavi, quem fez um bom trabalho e ganhou uma liga e uma supercopa, mas achamos que era hora de mudar e Flick reunia todo para esta equipe. Flick me disse, o que vivi na rua é impressionante, estava emocionado com tudo aquilo. Galera, essas foram as declarações de Jean Laporta. Eu peço desculpa, foi um vídeo muito extenso, né? Mas eu queria cobrir todo logo, porque eu já vou descansar. Tá bom, galera? A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com teus amigos culés. Tá bom, galera? E também não esqueça, um abraço de gol para todos e visca el Barça.